Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Vamos unir ao nosso trabalho de hoje com a prece, pedindo a todos vocês que levem o pensamento ao alto, fechando os nossos olhos, entrando em comunhão com o alto. Senhor Jesus, aqui nos encontramos a te rogar amparo e proteção. Somos almas em aprendizagem, almas enfermas, necessitadas de tudo, mas sabemos que só jamais estaremos. Rogamos a Ti as bênçãos necessárias ao nosso aprimoramento, ao nosso refazimento, dando a cada um de nós aquilo que nos é peculiar, derramando sobre nossos irmãos encarnados e desencarnados um motivo de amor, de misericórdia e de perdão. Graças a Deus. Graças a Deus. Minuto de sabedoria para nós. Marquinhos falou. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de tal forma que não melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que tem tanto direito quanto você de ter sua própria opinião. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência e gentileza. Domine sua irritabilidade. Graças a Deus. Graças a Deus. O Evangelho de hoje é o capítulo 12, o item 9, a vingança. A vingança é outro vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tende a se apagar no meio dos homens. Ela é, como um duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade, no início da era cristã. Por isso a vingança era um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirar. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diz que se afirma espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírito, como nem é mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escuros, segue na sombra seu inimigo, sem desconfiança, e espera um momento propício para atingir seu sem perigo. Esconde-se dele, empreitando sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas, e derrama-lhe chegada a ocasião do veneno no corpo. Quando o seu ódio não vai até esse extremo, ele o ataca então em sua alma, em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas, para todos os ventos.
vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertar agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes desviam-se e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírito que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia me deter em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança, de outro modo, senão para perdoar. Jules Oliver, Paris, 1862. Graças a Deus. Pessoal, boa noite a todos. Esse é um tema muito interessante, porque muita gente pode até dizer: eu não me vingo de ninguém, eu não faço isso. Mas para o espírito que está desencarnado, não precisa a gente se vingar, basta só nós pensar. Se ele olhar para você e ver que você já pensou, para ele você já está se vingando. Você se vinga com um pensamento, não precisa nem com atos. Eu combinei com o Chico Martins, vou chamar seu Chico, não, vou chamar Chico Martins, para hoje a gente fazer um debate. Porque não é interessante, chega aqui, blá 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 blá, blá e você fica caladinho, sem saber, sem perguntar, a gente tirar dúvida, vocês participar também. Porque muitas das vezes nós sofremos e não sabemos por que sofremos. Qual é a causa do sofrimento? De onde vem essa dor? A dor é benéfica? A dor vai nos ajudar, nos auxiliar, ou ela vai nos prejudicar? E nós, como nós comportamos na Terra? Um instinto ainda de se vingar, né? Então eu queria combinar com vocês assim, para vocês também participar, perguntar, tirar dúvida, dar a sua opinião, o que é muito importante, né? É muito importante. Chico Martins vai dizer algumas coisas, o Martins, se quiser falar também, fique à vontade. E a gente vai fazer meio que um debate, porque é muito bom que as pessoas tirem as dúvidas. Muito bom, Martins, você como pesquisador dos irmãos em Cristo, cientista, participar desse debate de hoje. Veja aí, né? Como a vingança, ela nos cobra. Porque são muitos motivos e muitas maneiras. Porque se você voltar um pouco aqui o Evangelho, você vai encontrar os inimigos desencarnados. E eles estão entre nós aqui, fazendo uma cobrança ou uma vingança. Na minha opinião, os dois fatores, as duas coisas, porque a cobrança e a vingança são quase a mesma coisa, muda só de nome, né? Quem é capaz de perdoar? Todos nós somos capazes de ter perdão. Mas tem um grande significado. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros, que tende de apagar-se entre os homens. Cabe o que? Dá para a gente entender de aqui que parte de cada um dá um basta na vingança. Porque nós tivemos
muitos fatores, muito passado, onde as pessoas se vingavam. Matava um da família, nós teríamos que essa outra família que perdeu aquele ente querido, vingava a morte. E ali sucessivamente entrava uma guerra familiar. Mas aqui nós estamos falando também na vingança mental. Quem que não já matou? E hoje ainda continuamos matando as pessoas através do pensamento. Porque a doutrina ela nos oferece um dos grandes suportes, que é o pensamento. E ela nos dá isso. No vingar não é só você fazer o ato de vingança. Se eu ia passando, eu pisei no pé daquela senhorinha, ela se sentiu pisoteada, ela se sentiu estranho aquilo que aconteceu. Tem a desculpa, me desculpe. Mas realmente essa desculpa, ela é vaga de coração ou a qualquer oportunidade ela vai pisar no meu pé, vingando aquilo que eu fiz sem querer, até querendo. Porque a vingança, ela trabalha em cima do retorno da própria ignorância do homem. Porque ainda carregamos o egoísmo, ainda carregamos o orgulho. E isso é um dos dois fatores. Como eu sempre digo, nesse livro do Evangelho, se você ouvir, estudar a primeira parte até as preces, nos dá trabalhar o egoísmo e trabalhar o nosso orgulho. Quer falar um pouco? Tem um livro do padre Fábio de Mello, lançado há um bom tempo aí atrás, intitulado Quem me roubou de mim? E o subtítulo, que está na capa do livro, é o seguinte: O sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. Filósofo, teólogo e hábil nas palavras, ele disseca nesse livro também histórias vivas de pessoas que se perderam dentro de si mesmo. Quem nunca? Quem nunca de nós se questionou por quê? Qual o sentido da vida? Eu estava conversando agora há pouco, antes de entrar aqui, sobre isso. A gente tenta procurar um pouco mais de sabor naquilo que a gente outrora tinha e que geralmente não encontra. É em nós mesmos, às vezes no emprego que perdeu, numa traição, num luto, e não interessa qual, ou seja, numa doença, e aí nós começamos a nos abandonar. E a proposta do sequestro ao qual o livro apresenta é exatamente essa. Até que ponto eu vou me deixar ser vencido? Porque à medida que a gente colapsa, significa que eu pego meu pensamento e orbito nisso, e todos nós, dentro da doutrina, eu já vi Joana de Ângeles, um dos livros dela, dizer assim: nós somos muito mais frágeis do que maus. Porque nós cedemos fácil às tentações. Não é porque a gente não é mau porque cometeu uma ação má, alguém cometeu um assalto, pronto, ele é assaltando no prédio. Não. Se a gente fosse julgado por uma única foto e não pelo filme da vida, seria complicado. Será que alguém, fulano foi muito bruto comigo? Pronto, se ele foi bruto hoje, qual o motivo de ter sido? Será que ele também não está uma panela de pressão chiando? Com tanta coisa? E infelizmente você não tinha às vezes nada a ver com aquilo e foi a vítima? O que é que tem a ver falar sobre vingança e você trazer isso? Tudo. Porque quando a gente está frágil,
já está dizendo, a gente está frágil, a gente se emociona fácil. Como eu disse, a gente não encontra sabor naquilo que outrora encontrava. A gente prefere se isolar no aparelho do celular a conversar com outra pessoa. E aí, nós abrimos brechas ao que seu Chico disse. No aspecto da vingança, dada a fragilidade, a que obsessores possam, e naquela palestra que eu fiz, quem esteve aqui viu, possam, como as moscas que são atraídas pelo odor fétido, também é dito na doutrina, eles vêm e começam a comandar nossas ações de forma imperceptível, através de uma desconfiança, através de um mau jeito, de uma vontade de fazer o outro sofrer. E é aí onde a gente, sendo sequestrado, precisa recapturar a nossa divindade. Ou seja, nós carregamos uma centelha dentro da gente. Eu não vou ser mau a vida inteira. Eu tenho a opção de não ser. Eu sei, eu conheço uma pessoa, e já passo a vocês, que está vivendo ainda um luto. Eu vejo essa pessoa colocando nas redes sociais que a vida dela acabou. Gente, e quando isso acontece com filho, pai, mãe, com quem quer que seja, esposo, cônjuge, enfim, é um baque muito forte. Mas até o luto ele tem tempo. Há dentro da própria psicologia um tempo a que esse luto possa ser diminuído e você comece a ter insights de que a vida continua, mesmo ante tão perverso acontecimento. Porém, tem um detalhe: essa pessoa quase sempre está postando que depois desse falecimento de alguém da vida, próximo a ela, a vida não presta, e que assim, e que assim, e que assim. Tudo que a gente aprende aqui na doutrina é que quem já passou para o outro lado, quer de nós, é que a gente esteja bem. Não é que a gente vai deixar de sentir falta, não. Mas é que a gente procure continuar a viver para quem está vivo, principalmente para a gente. Ah, então você quer dizer que nunca, não é não pensar, é exatamente pensar e se lembrar de episódios bacanas que tiveram ao tempo em que essa pessoa esteve com a gente. Os nossos pais, aqueles que já se foram, e qualquer outro tipo de ente querido. Então, o que beira a uma pessoa que está a fazer esse tipo de coisa é que ela abre as portas da fragilidade e alguns vingadores de vidas passadas podem se apoderar dela, inclusive podendo ceifar a própria vida. Essa aqui é a grande verdade. Marquinhos, é o seguinte: se todos nós voltasse ao passado e a gente pudesse ver quem fomos nós em outras encarnações, muitas coisas a gente evitaria hoje. As pessoas chegam para mim e dizem: mas eu não fiz mal a ninguém, sofro tanto, por que é que eu passo por isso? Por que é que isso me acontece? Nada dá certo na minha vida, tudo que eu faço dá errado. Uma vez um dos atendimentos que eu fiz em Lara da Mangabeira, um dos primeiros assistentes que eu fui lá, antes de abrir a casa de oração lá, chegou uma senhora, um menino de 11 anos e um de 6, uma menina de 6. Aí se queixando que a vida dela estava ruim, que não ia para frente na casa dela, era em conflito com o marido, e não dava certo, e tal. Aí eu disse assim: você ora? Aí ela disse: o quê? Eu tive que rezar. Você reza? Não. Eu digo: como é que tu nasceu, criança, virou adolescente, casou, tem 2 filhos, não sabe rezar? Sei não. Aí tu quer que eu faça o que por você? Arrumar a sua vida? Quem tem que arrumar a sua vida é você, não sou eu. Agora eu posso lhe orientar como é que você arruma a sua vida. Então as pessoas fazem essa pergunta: por que eu sofro? Tudo na vida não existe o acaso.
A lei de ação e reação, ela não erra de endereço. Ela bate na sua porta, amanhã ou depois, mas ela bate na sua porta. Agora, quando você trabalha em você o bem e procura se melhorar, as coisas vão tornando-se amenas. É como se você fosse tirando o peso de cima de você. Mas você não é vítima de passar, não. Ninguém é vítima de passar. Agora, o que é que acontece na visão dos espíritos? Os espíritos, eles nos veem a nossa consciência. Ele bate o olho numa pessoa, ele já sabe quem é toda aquela pessoa, todo o histórico daquela pessoa, porque está na consciência, está impresso no HD da memória do ser humano, está lá, o que a pessoa fez e deixou de fazer. Ele tem razão? Tem. Eu nunca disse aqui na doutrinação que ele estava errado, não. Você tem razão, agora procure não se comprometer, mas você está certo. Agora, a maneira de você cobrar é que você está errado. Existe Deus, existe a lei de ação e reação. Eu não quero saber disso não, vou me vingar. Ele está errado? Está. Agora, ele pode se comprometer mais do que o que já está comprometido. Ele está cobrando certo? Está. Está errado, não. Nós é que ainda não aprendemos a amar, a perdoar, nem mesmo os desencarnados. Nem mesmo os desencarnados nós não aprendemos ainda nem a perdoar eles. Como você se sente vendo o inimigo seu do outro lado gritando, de clemência, e você não está nem aí? Como ele se sente lá? Aí você aqui, 5 minutos aqui, você pode mudar a vida dele? Transformar o pensamento dele? Não pode. Pode não. Nós podemos amenizar, dar um choque a ele, um choque anímico, para ele ser levado às casas de recuperação. Se ele aceitar, lá ele vai ouvir a palavra de Jesus, lá ele vai entender como é que funciona, aí sim. Do contrário, ele não vai mudar muito não. Aí eu pergunto, nós fazemos com que ele mude? Não. Outro caso que aconteceu comigo também, lá em Ouro Branco, a pessoa pediu uma assistência e eu fiz, aí o Espírito chegou e disse a mim, eu desafio como ela não presta. Eu disse, não rapaz, não faça isso não, tenha paciência, não, você está perdendo seu tempo. Aí eu conversei muito com ele, pedi muito, ele disse, fazer um trato para todos, ele, vamos? 30 dias. Eu vou me separar dela 30 dias. E ela vai ficar à vontade. Tá bom. Eu chamei a pessoa e disse, olha, eu tenho 30 dias sem ninguém me incomodar. Muda o seu psiquismo, muda o seu pensamento, mude a sua maneira de ser, muda a sua atitude. Procure se transformar. Quando foi com 30 dias, o Espírito veio e disse, ele disse, tu vai ser vergonha, que ela não presta? Eu disse, não, o que eu ganhei foi isso. Então, se não tem a reforma íntima, vai ser vingador. Até porque Deus permite, que é para ver se você vai para os eixos. Agora é a hora de vocês participar também, de vocês perguntar. Lembra do que eu fui para aí, Chico? Alô? Pergunta quem quer participar, perguntar, quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Olhou o professor Marquinhos aqui na desenrola. Entrando nesse questionamento do atendimento a esses entes queridos que estão lutados, que nos procuram para haver um perdão. Eu passei aqui um pequeno vídeo no domingo passado aí, a respeito dos escravos.
uma senhora que, dona de muitas terras na época, que tinha os seus escravos e castigou um tudinho. Depois ela teve a reencarnação e faltava o que dela? O auto perdão. E ela falou que não tinha como perdoar uma coisa tão distante. Mas nós tínhamos isso aí, né? Mas, meu amigo, de cabeça baixa, eu só queria perguntar uma coisa: tu é capaz ainda de utilizar da vingança? Assim, é difícil ainda, assim, tem algumas coisas que é difícil você ainda perdoar, né? É estudando para isso, para aprender a perdoar, né? Mas perdoar é uma coisa oposta de nos livrar, mas a vingança fica ou não fica no nosso coração? Fica, mas assim, a vingança só é concretizada se você, assim, não sei explicar. Chegar um dia com a oportunidade de você encontrar com ele. Sim, aí, se você se vingar, acho que é um pecado. Prolonga mais ainda a vingança. É trabalhar para o trabalhador esquecer, aprender a perdoar esse. Mas às vezes a gente tem dentro da nossa casa a vingança familiar. A vingança do pensamento. Isso aí acho que todo mundo tem, né? A vingança. E nós estamos aqui para amenizar um pouco e dar nosso tempo para pensar, né? Porque esse costume bárbaro ainda existe entre nós. Você vê que não é tão fácil a gente perdoar. Meu amigo Elton. Sim. Boa noite a todos. Eu fui no passado vítima, né, dessa bárbara que é a vingança, né? Em que o meu pai cometeu um ato de vingança que já vinha de família, né? E no caminho todo, nos meus 9 anos, eu vi o meu pai ceifarem a vida do meu pai por motivo de vingança, de família. Na época eu tinha 9 anos, mas eu entendi um pouco de tudo que estava acontecendo. Digamos que eu era uma criança assim, inteligente, observava tudo. E eu tive uma ponta de vontade de vingança. Mesmo eu com 9 anos de idade, surgiu esse instalado no meu pensamento. Só que eu fui retirada do lugar, né? Fui para outro ambiente, tive outra vivência, cresci, e esse motivo de vingança ficou em mim, pelo menos até os meus 22 anos de idade. Agora eu tenho 51. E quando eu descobri que o meu pai não tinha aceitado a morte, já com 16 anos que ele tinha desencarnado, veio um pensamento de que o meu sentimento de vingança não estava deixando que meu pai, vamos dizer, descansasse, né? Foi que eu fui, a minha mente foi abrindo, meu coração foi entendendo, eu fui tendo meus filhos, e eu percebi que esse sentimento, se ele estivesse dentro de mim por mais tempo, eu não alcançaria, vamos dizer, a felicidade. Eu não estaria preparada para viver para as pessoas com aquele sentimento de vingança de uma história longa de anos atrás, né, que estava me prejudicando. Então, o meu pensamento se virou a não ter mais
isso na minha cabeça, que aconteceu e foi surgindo as conversas, porque o motivo que tinha acontecido aquilo com meu pai, aí aquilo foi alimentando meu pensamento, e eu fui, nossa, o meu pai fez isso também, aí fizeram isso também com ele, então eu não posso continuar com esse sentimento que ele vai me massacrar por dentro, e eu não vou ser feliz nunca. Eu prefiro amar do que odiar. É assim o meu sentimento hoje, né, diante. Então essa questão de vingança de família, do lado da parte do meu pai, parou em mim, em meu irmão e minha irmã. Por quê? Porque Deus foi muito bondoso conosco, porque Ele foi colocando em nosso pensamento e a gente foi também buscando que para a gente seguir um caminho bom, para a gente subir a escada da vida com amor, com carinho, a gente tinha que se libertar da questão da perda do meu pai. Como foi? Bom, essa sua fala, ela é importante para que nós possamos redesenhar o modelo de pessoa. Haroldo Dutra, que é espírita palestrante, juiz, ele disse uma vez, em uma palestra, o seguinte: a nossa estrutura física corporal não foi desenhada para mágoa, para ódio, porque os nossos chakras estão alinhados com a configuração do todo, e cada vez que a gente sai dessa sintonia, nós adoecemos. Então, tem uma razão, um problema gástrico, um problema cardíaco, respiratório, com o modelo de vida que a gente vive. Quando você fala aqui do pensamento, é porque você estava diretamente linkado, ou seja, você está numa dimensão aqui, seu pai noutra, mas estão com o pensamento. O que colapsa significa juntar e materializar. O pensamento seu chega até ele, assim como o dele chega até você, assim como de encarnado para encarnado. Então esse pensamento, ele é algo que se junta a tudo que existe. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, mas se a gente pensar, por exemplo, no contrário, não pense num elefante verde. O que é que vem na nossa mente? Um elefante verde. Sim? Então, a mente da gente, ela pode ser induzida a fazer algo, como ela pode induzir a fazer algo. E a gente pode testar. E cada teste que nós fazemos, a gente vai ter a resposta. Portanto, a gente se livra do outro quando a gente se livra daquilo que a gente carrega. Mas, gente, assim, se você falar uma mentira aqui, se você passar a vida toda dizendo essa mentira, você sabe que ela se torna verdade? Ela se torna verdade. A maioria vai acreditar que você está com a razão. E por aí vai. A questão é, nós lidamos com consciência muito avançada. Nenhum ser humano está só na Terra. Ninguém. Existe um mundo paralelo, correndo ao nosso lado. Eu sou o que eu penso e as pessoas que estão do meu lado pensam igual comigo. Se eu mudar o meu pensamento perverso, as pessoas que estão do meu lado são perversos. Eu atraio para mim aquilo que eu penso. Então é um mundo muito perigoso você lidar com situações que você não está habilitado e não conhece. Se eu entrar no carro, botar uma música de rap, que está dentro do meu carro são os rap que já morreram. Eu estou ouvindo aquela música lá.
Agora, se eu botar no carro, botar detalhe de Roberto Carlos, de 1972, aí tá os cabos de 1972 que morreram que gostam de Roberto Carlos. Eis a questão. Porque mais uma história aqui para a gente entender o questionamento da vingança aqui, o nosso irmão aqui. A vingança é um tema muito complexo, né? E existe dentro da gente. Por sinal, eu tenho comigo mesmo. Mexa comigo, mexa com minha esposa, mas não mexa com meus filhos. E eu já cheguei a pensar, no dia que alguém tirar a vida de um filho meu, eu vingaria. Olha como é complexa a coisa, né? Mas, graças a Deus, a gente pede sabedoria e resiliência a Deus para que as coisas caminhem na família de outra forma, né? E esse pensamento que cada um que a gente tem, como eu tenho, talvez vocês também tenham diferente, mas cada um tem um pensamento de vingança e não constrói nada, porque é como o Chico disse, é uma bola, né, Chico? É uma bola. Um vinga outro, a família vinga outra, até ali em Catolé do Rocha, aquelas famílias, né, que por muitos e muitos anos deceparam muita gente de cada família, né? E é um tema muito perplexo, é um tema que a gente tem que refletir muito. E é muito importante nessa noite de hoje. Muito obrigado. Aí você veja que a vingança, como ele falou aqui na questão familiar, de tirar a vida de pessoas, e além de perpetuar uma bola de neve, como se diz, envolver famílias, e isso aí a gente, cada um, esses aí eles levam para o túmulo, e muitas vezes ele diz assim, não, matei o meu inimigo, não, deu vida ao inimigo, né? Aí é onde vem a questão da vingança em pensamento. E aí é onde cada um funciona. O questionamento da vingança. Eu posso vingar o pensamento. Cada um tem. Nós matamos ainda utilizando desse assunto da vingança, como através do nosso pensamento. Vou falar uma coisa. Alguma coisa aí sobre vingança. Você é capaz de perdoar quem lhe bateu? Sim. Sim, eu não tenho sentimento, graças a Deus, no meu coração não tem. Vingança, de guardar mágoa. Quanto mais 10 minutos depois eu vou todo. Ocupado com a vida. Eu vejo que você tem um coração bom. Eu conheci uma senhora que morava em Cajazeira, foi vizinha minha, né? Ela ali do Catolé, e o filho dela foi morto injustamente por uma pessoa da sociedade, e ela foi visitar ele no presídio e o perdoou de coração, e mandava, e ela mesma ia deixar comida para ele, e a família dele não ia deixar, porque ele não aceitou essa vingança, não aceitou essa morte, né? E os seus inimigos desencarnados, tu vingaria? Não entendi a pergunta. Não, os inimigos desencarnados, a vingança por pensamento, auto-perdão. Eu perdoaria, né? Sobre o perdão, tem uma história recente para contar. Eu estou indo viajar, passar uma temporada em São Paulo e o meu irmão não fala comigo. Desde que eu botei na cabeça de ir essa viagem, eu tenho no meu coração de falar com ele. Tentando falar com ele, e a mulher dele não vem hoje porque ele está bêbado, não vem hoje porque ele está bêbado, entendeu? Mas eu já perdoei dentro do meu coração, se eu não conseguir vir até eu viajar, dentro do meu coração ele está perdoado. Mas se ele chega a um momento de agredir por palavras, Não vai para ele, porque ele bêbado é diferente de uma pessoa boa, entendeu? Mesmo que ele depende,
a bebida dá a outra personalidade, né? Quer dizer, que às vezes é melhor a gente evitar, né, a esse encontro, mas o que importa é a gente ter um perdão de consciência, esquecer de gravar ele aqui, mas trazer ele aqui, que não existe a vingança para nós. E você veja aqui que é um costume bárbaro, como a gente vê aqui no Evangelho, né, que nos fala hoje a respeito disso aí, amar os vossos inimigos, que não é tão fácil, né? E vale, acaba de deixar a vingança de lado se tiver a oportunidade, né? É verdade. Eu só não fui até ele, mas eu mesmo queria, do jeito que ele tivesse, a reação seria dele, mas meu coração está em paz. Então, que Nossa Senhora das Dores, né, cuide. Aí fala mais alguma coisa por aí, não? Alguma coisa sobre vingança? Tem alguma história? Porque todos nós temos uma história de vingança. Entendeu? Não? Se eu der um beliscão em você, você ia vingar? Então ela tem um bom coração, né? É assim. Eu acho que a vingança parte de cada pessoa, né? Porque cada pessoa age diferente. Eu acho assim, né? Com certeza. Mas já tem gente que tem um coração mais sossegado, melhor, aí é mais fácil de perdoar. Eu estou achando que você é minha irmã de coração, né? Porque eu tenho a maior facilidade de perdoar as pessoas, né? E eu não gosto de carregar a vingança, não? Pois está certo. Você veja a força e a melhora, porque se você utilizar das impressões digitais, todos nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma atitude. Mas no Evangelho aqui de hoje, no Evangelho está escrito, né? Perdoar os vossos inimigos, amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, a vingança, ela tem que ser tirada no meio da sociedade e as pessoas agir da melhor forma possível, né? Eu gostei da sua entrevista. Vou falar aqui com o meu irmão Fernandes sobre a vingança. Ele hoje vinha falando um grande, não vou citar o nome não, mas ele estava trazendo um grande amigo dele nisso aí, que ele estava com o coração abalado. Vingança. Seu Chico, a vingança é o que mais nos prende, tanto aqui na vida corporal como do outro lado. E muito pensamento negativo, que cada vez você fica mais preso o que não se deve. Por isso que a gente tem que fazer muita reforma íntima, não ter vingança, e é melhor perdoar, esquecer. E se você perdoa, você fez a sua parte. Se o outro lado não fez, ele segura as consequências dele lá, que a minha já estou pagando. Quer dizer que é melhor velar a mão de lama e não jogar naquele inimigo seu, né? O perdão é tudo, né? Aonde nos fala cada um mais alto, né? A raiva dá e passa. Com certeza, né? A raiva dá e passa. A gente aprende aqui duas coisas que eu acho que casam muito bem com o que está sendo colocado. Primeiro, o Evangelho traz em verdade o que Jesus disse: vós sois Deus. Segunda assertiva, que Deus fez o homem à nossa imagem e semelhança. Se a gente pegar essas duas frases e colocar em prática, a gente não vai agredir absolutamente ninguém. Como disse Divaldo Franco, Divaldo disse que prefere ser o agredido do que o agressor, porque o agressor já está em débito com as leis divinas. E quem foi agredido? Não. É bem verdade que quem é agredido tem que procurar ser mais forte, porque da outra face para ser batida é para quase ninguém.
E como todos nós aqui somos santos, a maioria nunca teve nada contra ninguém. A maioria nunca se sentiu ofendida, né? Sejamos honestos, todos nós, ainda hoje, precisamos perdoar. Primeiro a nós mesmos, pelos erros, pelas escolhas, e a partir daí enxergar o outro, o ofensor, como que precisa de ajuda. Não fosse assim, não fazia sentido a gente estar aqui e proclamar o Evangelho de Jesus. Eu vou só receber aqui uma escrita, né, uma psicografia, que surgiu aqui nesse momento a respeito dessa conversa, né, de entrevistando cada um sobre a vingança, que bate certinho com a menina que eu vou passar para a Edna aqui para a gente fazer o encerramento e a prece. Viu? Pessoal, boa noite. Por incrível que pareça, é uma mensagem bem pequena, mas no conteúdo que vocês ainda estavam na mesa, um senhor bem parecido, ele não disse o nome, mas muito bonito, por sinal, ele pediu para passar essa mensagem para os médios, aos trabalhadores da casa e aos visitantes. Quando carregamos o fardo da vingança, levamos consigo algo bem mais difícil dentro da nossa família. Pois, através da vingança, sobrevivemos a algo de sofrimento e degradação dentro do nosso corpo e da nossa alma. Estima-se algo dentro de nós mesmos que nos traz um sofrimento e uma degradação no nosso interior da alma, de forma a deixar a nossa própria vida nas mãos dos nossos algozes, ou seja, nossos inimigos espirituais desencarnados. Sofremos no nosso íntimo e nunca nos colocamos no lugar do outro. Filhos, é difícil. A empatia é pouca. Se colocar no lugar do outro é difícil mais ainda. Mas traga consigo no seu íntimo o desejo de amor e de paz, pois a vingança, neste mundo de transição, as casas são colocadas para apoiá-los e aprimorá-los com nossa erva de amor e de paz. E os fardos são pesados, mas devem ser levados com brandura, paz e autocontrole, para trabalhar para o bem, fazendo com que o mundo seja melhor e que todos sejam capazes de amar uns aos outros. Aí ele diz paz e bem e um protetor amigo. Só que quando ela começou a contar, eu acho que é o pai dela, pela pessoa que, assim, bem parecida, é como se a história dela mexesse no íntimo da família. E ele está preocupado aqui, ele jogou para os médios, aos trabalhadores da casa e aos visitantes, para que todos levem para dentro das suas famílias o desejo de amor, paz. Veja aí como é importante o debate com todos. E foi quando vocês começaram, não foi? Como é importante, né? Esse trabalho em conjunto, com muitos pensamentos, com muitas ideias, e isso aí trabalhamos fortemente. Eu vou pedir a Edna para fazer a prece final. Vamos fechar os nossos olhos, erguer o nosso pensamento a Deus, abrir o nosso coração, deixar ele leve, com brandura, para acolher os irmãos, né, que nos protegem, nos guiam e que também nos dão assessoramento no trabalho.
Pai de misericórdia, obrigado por mais um evangelho, por mais uma escuta, por mais um debate. Obrigado, Senhor, por mais um ensinamento, pelos protetores que aqui estão dando a retaguarda para o trabalho de hoje, para manter o diagnóstico certo para cada irmão, cada médium, cada ouvinte, né, das redes sociais e cada um que aqui está buscando a palavra de Deus. Te colocamos, Senhor, sobre o manto de Maria Santíssima, todos encarnados e desencarnados, aqui assistidos e os que estão em casa também acompanhando. Te entregamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e nos envolva com a paz e a luz. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora vamos nos organizar em filha para o passo material. E depois os trabalhos. Um abraço.